Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui abrindo, nosso ano aí de 2023, Sinal que eu sou chique, Porque abertura e fechamento são pessoas importantes. Mas o bom é que na nossa doutrina todos nós somos importantes. Nós não temos essa divisão. E hoje, como de costume, a gente está seguindo o livro Os Vinhas de Luz. E o capítulo que eu vou falar hoje, ele se chama Fariseus. Toda vez que a gente lê a Bíblia, que a gente lê o Evangelho, lê alguma coisa, a gente escuta falar do tal dos fariseus, Quem aqui lembra quem são, quem eras ou o que fazia esses tais aí de fariseus? Vamos ver o Armando, nossa enciclopédia. Fariseus era uma das castas judias, Era uma divisão dos judeus que acreditavam em determinadas coisas diferentes dos outros. Muito bem, da igreja, quem eram os fariseus? Mais alguém, gente? Dos fariseus? Os fariseus eram os estudados da época, Isso, fariseus. Eles como estudados, Isso. Eles se achavam. Isso, muito. Gente, 2023 já está começando ótimo. Vocês estão craques. Justamente, os fariseus, era uma classe lá dos judeus, que eles eram religiosos, porque eles liam as escrituras, que tinham, e por esse motivo eles se achavam mesmo os donos da cocada preta. Então eles eram uma classe muito presunçosa, como diz no Vinho de Luz, muito seleta, e era uma classe que não se misturavam com as demais e faziam questão disso. Como eles, que eram o porta-voz das escrituras, eles acreditavam que eles deviam ter alguns privilégios, que eles não podiam se misturar com qualquer um, conviver em qualquer lugar, comer qualquer coisa, que eles se achavam merecedores de homenagens, justamente por essa condição. Então, nesse capítulo que fala sobre os fariseus, começa com o seguinte versículo: acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Quem disse isso foi Jesus no Evangelho de Lucas. E a gente pensa, nossa, eles tinham cultura, eles tinham conhecimento, eles tinham acesso às escrituras. Não eram para eles serem umas pessoas ótimas, exemplos a serem seguidos? E se eles tinham tantas qualidades, por que Jesus nos fala, tenha cautela do fermento dos fariseus? E aí, nós vamos para a primeira frase do Vinhas de Luz. Fariseu ainda é todo presunçoso, dogmático, exclusivo, pretenso, privilegiado das forças divinas. Então a gente vê tanta palavra, fala, nossa, está falando difícil, o que é tudo isso? Presunçoso é aquele que se supõe melhor que os outros, aquela pessoa vaidosa, como a gente diz, metida, E dogmático é aquela pessoa que acha que tudo que ela fala é o certo, é o correto e ponto. Ninguém discorda dela porque ela é a portadora da verdade absoluta, E por que exclusivo? Porque pela sua qualidade eles tinham esse poder para excluir as pessoas. Porque a gente sabe que eles liam as escrituras e falavam de acordo com a sua interpretação. E a gente sabe que a interpretação de um ou de outro pode ser um pouco diferente. Vai vir com a mamãe? E pretenso é aquele que possui um conceito exagerado de si mesmo, que vai em contra presunçoso, que se acha muito além do que ele é. E por que tudo isso? Justamente o que a gente conversou no começo. Eles se achavam mais
se achavam melhores por serem porta-voz das Escrituras. E mais do que isso, muitas vezes eles julgavam a população com base no seu entendimento. Então, apesar da boa aparência, os fariseus, né, que se diziam doutores da lei, muitas vezes eles eram cruéis nos seus julgamentos, nas suas pessoas, se achavam o dono da razão, condenando a ir para o inferno simplesmente por alguém que se discordou deles. E o que a gente vê? Que no mundo atual, nós ainda encontramos os fariseus. Muitos. E te digo mais, que os fariseus estão um pouco dentro de nós. Aí, nós temos a continuação do texto do Vinha de Luz. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive. Atravessa todas as organizações humanas. Respira em todos os templos terrestres. Acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Será que no centro nós também encontramos fariseus? Nós temos aquelas pessoas que, por estarem na casa espírita há muito tempo, acha que não precisa ser nada discutido, que a vontade dela tem que prevalecer porque eu sou mais antigo. Eu fundei o centro. Outros, por terem uma mediunidade, se acham, eu sou o médium daqui. Se vocês comunicam com espíritos, é por causa de mim. Eu sou médium? Eu não vou sentar em qualquer lugar, não. Eu só quero sentar no canto da mesa, onde todo mundo me vê. Eu, médium, fazer palestra no Centro Espírita de Eloy Mendes, daquele tamaninho? Não vou, não. Eu só vou em centro grande. Eu vou no Centro Francisco de Assis, lá de Varginha, porque lá condiz com o tamanho da minha mediunidade. E a gente não vê isso? Infelizmente, a gente vê. A gente vê pessoas no centro espírita que não aceitam, não é uma palestra, né? Uma fala, não aceitam falar para poucas pessoas. Porque o fariseu que está dentro dela, como diz, é o fermento dos fariseus. Ele sofreu a ação do fermento e se sobressaiu diante das outras qualidades. Então, é aquilo. A gente fica triste quando a gente encontra alguém assim. Porque a gente tem pessoas assim no nosso trabalho, na nossa família, no centro. Aquelas pessoas que acham que só ela pode resolver o problema. Da igreja encontrou com uma pessoa assim essa semana. Não, só eu que resolvo o problema. Mas espera aí, todos nós somos capazes? Uns, por terem mais experiência, vão resolver mais rápidos, outros mais devagar, outros vão dar muita volta, outros mais objetivos, mas todos somos capazes de resolver ou contribuir para a resolução de um problema. Porque cada um de nós temos a nossa individualidade. E essa individualidade nos ajuda nisso, nos ajuda a ter um diferente ponto de vista. Porque às vezes num problema o que a gente precisa é conversar sobre ele e surgir uma ideia. Olha só. E aí, nós continuando no texto do Vinha de Luz. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal. Traça programas caprichosos e intenta por torcer as próprias leis universais, submetendo-os ao ponto de vista que esposou na sua escola ou no seu argumento sectarista. O que seria nesse argumento sectarista? É um argumento que é dele, é único, exclusivo e não muda, e ele considera como certeiro. E como é uma coisa delicada, eu falo que um exemplo é a receita do pão de queijo.
todo mundo gosta de pão de queijo. Mas eu tenho certeza que se eu falar o jeito que eu faço meu pão de queijo, não vai ser igual do jeito que a Geni faz, não vai ser igual do jeito que a Thelma faz, nem igual ao jeito da Vânia. Mas a gente vai ver a hora que assa, tá o pão de queijo de todo mundo gostoso. Mas muitas vezes, o que a gente vê? Ah, vou fazer o pão de queijo. Nossa, mas você não vai ferver o leite? Não, vou. O leite eu não vou ferver só o óleo. Mas óleo, pão de queijo não faz com óleo, você faz com banha. Não, então tá, mas vou fazer com óleo porque dá. Pega lá o pacotinho de queijo ralado. Ah, pão de queijo com queijo ralado? Tem que ralar o queijo da canastra. Não, não é o queijo da canastra não, é o queijo meia cura. Não, pão de queijo é com queijo curado. E fica aquela situação. Gente, o que é o mais importante? Não é fazer o pão de queijo? Vamos fazer um pão de queijo. Para que ficar discutindo? Vamos fazer, vamos comer, que é a melhor parte ainda, né? Então, às vezes, vamos fazer o pão de queijo? A Geni fala, ô Poliana, eu faço pão de queijo diferente, eu uso farinha de milho. Nossa, Geni, eu nunca usei farinha de milho, mas como que você faz? Ah, eu ponho ele junto com polvilho, eu escaldo com óleo. Nossa, mas na minha receita eu não ponho a farinha de milho, mas fica bom também, que jeito que você faz? Não, eu bato o polvilho no liquidificador para ele ficar bem fininho, e depois eu amasso. Ah, tá, que legal. Não, pode ser que dá certo. Vamos ver se não dá certo. Vou lá, ó, Geni, fiz minha receita. E não é que deu certo? Olha, Poliana, vou tentar um dia. Que bom. Agora, agradável. Às vezes a gente vai, vou fazer um pão de queijo. Não é do mesmo jeito que a gente faz, a pessoa já fica. Você vai fazer assim? Não vai dar certo. Você põe o ingrediente, não vai dar certo. Mas é tão engraçado que a pessoa agora tanto que o pão de queijo não dá certo, não cresce. Porque fica, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. O que fala isso, dependendo do que ele vai mexer, ele fala assim, vou pra lá pra você não ficar gorando. Porque a pessoa vai falando, vai negativando, a gente se desconcentra, se desequilibra e acaba que não dá certo. Então, olha só o quanto uma fala tem o poder sobre uma fornada de pão de queijo. Imagina nos demais aspectos da nossa vida. E a gente vê também, né, hoje em dia no Brasil, principalmente, é uma pena, que a gente vê pessoas que não têm estudo nenhum, não sabe nada, não lê nada, vive numa bolha e acha que a opinião dela é a certa. Um exemplo, nós temos aí muitos economistas, fazem faculdade de economia, fazem pós-graduação e estudam bolsa de valores e comércio exterior. E aí um belo dia eles falam assim, olha gente, quem guarda dinheiro em casa está perdendo dinheiro. Aí chega o seu Zé, você está muito enganado. Quem guarda dinheiro em casa ganha dinheiro. Mas seu Zé, mas por que o senhor acha isso? O senhor estudou alguma coisa assim? Não, nada contra, tá, gente? Eu moro lá na roça, a gente já sabe que o dinheiro que a gente ganha vai tudo para debaixo do colchão. A hora que o colchão tá duro, a gente fala assim, tem bastante dinheiro, a gente vai lá e compra o que a gente quer. Eu já comprei um carro, como que você vem falar para mim que dinheiro que guarda em casa tá perdendo dinheiro? Eu não perdi nada. Só se alguém roubou, porque perder dinheiro eu não perdi. Eu peguei, recebi e guardei. Quando eu fui gastar, eu fui lá e tirei. Aí a gente vê os economistas. Ô, seu Zé, mas sabe o que acontece? Quando o senhor, há 10 anos atrás, colocou uma notinha de 10 lá debaixo do seu colchão, R$10 era muito dinheiro. Hoje em dia, quando você coloca uma notinha de 10 lá, não é o mesmo 10 que o senhor tinha. Por isso que a gente fala que guardar dinheiro em casa não é bom. Porque conforme está passando o tempo, a gente está acompanhando que nosso dinheiro está, desvalorizando. E até se o senhor guardar lá na poupança, lá no banco, vai se render pouquinho, mas vai ter um jurinho. Agora, se você tiver só no seu colchão, o senhor não vai ganhar nada com isso. Agora, não precisa comprar ações, seu Zé, eu entendo, é complexo, mas põe pelo menos na poupança, tem um jurinho, em casa não tem.
E você não sabe de nada não, quem sabe do meu dinheiro sou eu, porque eu trabalhei, eu ganhei, eu ponho debaixo do colchão e é assim que é o certo e ponto. Aí tá bom, cada um faz do seu dinheiro o que bem entender, mas será que tudo aquilo que o economista estudou, que todos aqueles que argumentos que ele falou para o seu Zé não tem nenhum fundamento? Será que o seu Zé não deveria ter um pouco de humildade para pelo menos saber ouvir o que estavam lhe falando? Porque não é porque uma pessoa estudou que ela sabe mais que a gente. Não é isso. Mas nós temos a capacidade de fazer análise. O que fala o Espiritismo? O Espiritismo não é uma fé raciocinada? Nós não questionamos as coisas, nós não procuramos a solução, nós não procuramos matar nossa curiosidade, nossa sede de conhecimento? Então, como se a gente, enquanto espíritas, se a nossa doutrina é guiada por um livro de perguntas e respostas, como que a gente aceita tudo que a vida nos tem sem questionar? Então, veio uma informação, não precisa concordar, mas pergunte. Mas esse negócio dá certo? Como que funciona? Por que na poupança tem juros? Por que no fundo de investimento os juros é maior que da poupança? Alguém sabe? Eu sei, porque quando você põe no fundo de investimento, é um dinheiro que o banco pode movimentar, que aí você assegura, durante 6 meses eu não vou mexer. Então o banco sabe que com aqueles 6 meses ele pode comprar coisas, vender coisas, faz um dinheiro de giro. Então, como você confia, o banco te dá, você confia em mim para guardar seu dinheiro? Então eu vou te dar um lucrinho a mais. Porque com esse dinheiro ele vai conseguir fazer muito mais dinheiro. Não é que ele é bonzinho, não. Viu, gente? Mas são coisas que a gente tem que conversar, chegar a um meio termo. Olha, no caso do seu Zé, realmente a ação é muito complicado, ficar olhando bolsa, saber a hora de vender, a hora de comprar, nossa, é muito difícil. Mas de repente uma poupança, por que não? Como, né? Por que não? Vamos ver sobre isso? A gente tem que saber chegar no meio termo. Porque hoje em dia, o que a gente menos vê é um acordo entre as partes, em todos os sentidos. Seja numa situação familiar, numa situação no trabalho, num divórcio, na nossa política, que a gente vê aí. E o mais importante da parte do diálogo é que o diálogo a gente tem que falar e ouvir. Porque a partir do momento que a gente só fala, não é um diálogo, é um monólogo. Di, dois, logo, palavras, conhecimento. Então, diálogo é a conversa entre duas pessoas. Só que a gente vê que quando a gente vai conversar com alguém e a pessoa pensa diferente da gente, a gente não quer escutar. A gente quer escutar quando a pessoa pensa como nós. Se eu gosto de MPB e eu vou conversar com a Geni, que gosta de rock, ô Geni, você viu a música do Seu Jorge? Qual é Seu Jorge, Poliana? Aqui em casa a gente só escuta rock das antigas, aqui é o CD do Pink Floyd. Aí ela fala assim, ai, credo, vou conversar com a Geni, não, credo, rock? Ah, isso aí não, tá, não, rock dói a cabeça da gente. Ué, ô Geni, Pink Floyd? Nossa, eu nunca ouvi, que música que é boa do Pink Floyd? Ah, é aquela música lá do Hero Hero, eu só conheço essa, mas tem outras também. E Seu Jorge, Poliana, nossa, eu nunca ouvi, que música ele toca, MPB, nossa, tem umas músicas boas, tocou na novela, parceria com a Ana Carolina, olha que legal. Você teve um momento agradável e você ainda aprendeu. Você conheceu um pouco de uma coisa que não faz parte da sua realidade. Só que no momento nós estamos muito intolerantes.
Tudo aquilo que é diferente, a gente não quer ouvir e mais do que isso, a gente critica, a gente xinga e a gente tenta diminuir. É como disse, continuando no vinho de luz, jamais comparece ante a bênção do Senhor na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. É o que eu falei. A gente fica cheio dos nossos propósitos individualistas e não estamos abertos a ouvir as outras opiniões. Não precisamos concordar, mas precisamos conhecer. A causa que a gente defende, a gente tem que nos inteirar. Porque a pessoa às vezes vem falar conosco porque sabe que nós estamos ali com conhecimento superficial. E a gente acaba caindo pelo contrapé. Então eu falo assim, eu e o meu irmão, a gente tem uma visão política distinta. E eu fui levar o meu sobrinho, para casa dele, e ele queria falar. Mas, é aquilo. Ele veio falar para mim, por mais que eu tenha na correria, que eu não assisto todos os jornais, que eu não fico muito na internet, alguma coisa eu tenho que saber. Então, por causa de governadora, que você vai, falei, Xande, porque lá o Zema tá bom para Minas Gerais. Eu falei, olha, Xande, o Zema está bom para muitos aspectos de Minas Gerais, mas ele não é tão bom quanto fala, porque para os servidores públicos está mais assim. Não, mas isso aqui... Não, Xande. É assim, assim, assado. É assim, assim, assado. Porque eu perguntei o que fulano fez 3 coisas, não soube me falar. Falei, eu sei, você quer que eu falo 3, 5 ou 10? Eu te falo. Falei assim, eu te falo. Falei assim, não, gordo. Falei, não. Falei, porque... Falei, Xande, olha que beleza, Xande. A gente não é mais obrigado a ficar pagando sindicato. Que beleza. Falei, mas o seu sindicato é ruim, porque o meu é bom. Falei, que bom, então você vai lá, por livre e espontânea vontade, paga o seu sindicato. O meu não é bom, não quero pagar. Que beleza. Ótimo. Conversamos, foi de uma maneira saudável? Foi, mas o que meu irmão estava esperando? A gorda naquela correria, vou chegar aqui e vou descascar ela, porque ela não sabe das coisas mesmo. A vida corrida vai acompanhar? Não vai. E a gente não é por aí. E por pior, gente, isso, independente dessa realidade que a gente tem agora, que a gente tem aí uma política totalmente polarizada e separatista. Lado A e lado B, por pior que seja, não é de todo ruim. Você escafuncha que alguma coisa boa você vai achar. Alguma coisa, nem que seja pequenininha, mínima, mas vai achar. Ninguém é de todo ruim, gente. É difícil, mas acha. Então, a gente, quando a gente vai, até eu falo isso, falava até com a minha mãe, quando você vai tentar ganhar um voto para alguém, mãe, você tem que ir com cuidado, ouvir a pessoa. Se você quer convencer a voltar no seu candidato, pergunta para ela, por que você quer o outro? Converse, mostre seus argumentos. Não fale, esse daí não sabe nada, é burro, é não sei o quê. Quantas ofensas que nós vimos nesse período eleitoral no Brasil. Burro é a palavra mais bonita que eu vi se referindo ao seu adversário. Eu não achei, porque acabaram com a reputação dele. Então, mas gente, agora eu te pergunto, do que adiantou a gente ficar xingando uns aos outros? Ganhamos inimizades, ganhamos bloqueios no Facebook, bloqueios no WhatsApp. E daí me bloqueou, não tem problema, não pensa que nem eu. Mas será que a gente só deve conviver com as pessoas que pensam como nós? Será que não é muito presunçoso da nossa parte
A gente achar que o outro, por pensar diferente, não tem valor nenhum? Cada um tem os seus motivos, cada um está no seu grau de desenvolvimento, cada um tem o seu porquê. Eu posso não concordar com o Jonathan, mas eu não preciso ofendê-lo por causa disso. Posso falar assim, nossa, Jonathan, que pena que você pensa assim. Mas para que eu vou ofendê-lo? Eu penso muito, gente, eu trabalho em escola, para quem não me conhece. A gente vê na escola aquela criança com dificuldade, que não consegue aprender, que está ali tentando e vai para o reforço e vai. Imagina se a professora falar assim, isso daí não tem mais jeito não, larga ela para lá. Você não aprende nada não, larga a mão. E aí, gente, se nós espíritas acreditamos na evolução, se nós espíritas acreditamos que por estarmos em conjunto, tudo que nós fazemos tem e sofre influência dos que estão ao nosso redor, a gente não pode pensar assim. E aí, nós vemos, continuando no Vinhas de Luz, os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito, pois toda ideia opera fermentações mentais. Gente, eu vi um vídeo no YouTube e eu achei muito interessante, fazendo comentários sobre o Vinhas de Luz. Por que fala fermento? Porque o fermento, ele aflora aquilo que tem na própria massa. Se eu pegar algo que não está ali naquela massa, jogar, o fermento não vai agir sobre aquilo que chegou depois. Não faz parte da massa. Então, quando fala para nós acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito, é porque dentro de nós está tudo isso. O bom e o ruim. Questão do farisaico, que é relativa a fariseu, acho que farisaico, está dentro de nós. Mas e o fermento que a gente ingere? Será que a gente vai alimentar o fariseu que está dentro de nós? Ou nós vamos deixar o nosso lado cristão crescer mais? E ainda, isso nos faz pensar muito mais nas pessoas que a gente escolhe para conviver com a gente. As pessoas que estão colocando ingrediente na nossa massa. Porque o que é a nossa massa? Você falou de fermento, de massa, mas que massa que é essa que a gente tem? É o nosso espírito. E do que a gente se alimenta? Das nossas experiências, das nossas vivências, do nosso conhecimento. E como é bom a gente chegar num lugar, tem lugar que a gente chega e fala assim, nossa, que paz que está aqui, né? A gente até eleva, porque a gente está ali com a ação de fora, do ambiente. É um ingrediente da nossa massa. Então, quando a gente fica perto de pessoas muito negativas, qual que é a consequência? Provavelmente vamos ser pessoas negativas. É o que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, com as pessoas que a gente se mistura. Porque tem aquele ditado, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. E falo, como começou bonita a manifestação de Brasília. Foi lindo ver o povo de verde e amarelo, independente de ser ideal, unido em prol da sua causa. Cada um lutando aquilo pela sua causa. Mas o que aconteceu? As pessoas que estavam lá não tomaram o cuidado de ter a certeza de que estavam com pessoas que pensassem como elas. Porque quando a gente está numa multidão, menina, a gente se transforma. A gente cria coragem para fazer
coisa que a gente nem acha que faria. Porque é o coletivo, é um incentivo. Você está naquele momento e fica, vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, já estou aqui mesmo. E olha que triste que terminou com depredação do nosso país. Porque o que quebrou, gente? Nós que vamos pagar. Se o imposto, o pessoal já falou que ia subir 30%, agora eles têm motivo para subir 50%. Pode ser que precisava só de 40% para arrumar, mas eles vão dar motivo. Por isso que a gente não deve perder a calma, que está no próxima parte, que fala da questão dos tumultos. Eu vou achar aqui. Nós temos que estar rodeados de pessoas que emanam amor, conciliação, ponderação e calma. E se não for possível, que sejamos nós, essas pessoas, em nossos círculos de amigo. Sejamos nós a levedura do bem. Eu não me esqueço, gente, de um fato que aconteceu em Santana da Vargem, que assim, me deixa profundamente triste e até mesmo revoltada. Houve um assassinato no meio da madrugada, bem brutal, foi com um machado, e foi uma briga de bar, o rapaz foi embora, falou assim, não, você vai ver, eu vou lá em casa, eu tenho um machado, eu vou te pegar. E nisso tinha uma pessoa bêbada na praça. Isso, vai mesmo, isso aí, não deixa barato, mata ele, vai lá. Ocorreu o crime, o assassino pegou tipo assim, 5 anos de cadeia e o bêbado que estava lá pegou 15. Porque segundo o advogado, se ele não tivesse falando, incentivando, botando lenha na fogueira, pode ser que o outro não tenha matado. Que o outro sofreu a influência dele. E aí você pensa, uma pessoa que estava bêbada, se ainda não tivesse bêbada, ainda podia falar, né? Mas estava fora de si, mas olha a consequência. Aí numa dessa, a gente viu um ato, tirou a vida de uma pessoa. Agora imagina quando a gente trata com multidões. Eu sou grevista, gente, tretou, agora não vou poder mais, né? Mas tretou, relou, Poliana tá de greve, cartazinho na rua, entregando panfleto, porque eu acho que a gente tem que lutar por aquilo que a gente acredita. Mas a gente não pode perder a razão. Porque a partir do momento que a gente perde a razão, a gente perdeu tudo. Tudo. E nesse caso em especial, o rapaz perdeu a razão e o outro que ainda foi o culpado disso tudo. Podemos Chocado. comparar com a influência dos espíritos da nossa... Com certeza. Alimentando um fermentinho do mal. Então, olha só, continuando no vinho de luz. Essa é a última parte, tá, gente? O texto é pequenininho dessa vez. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Mesmo porque, se a gente fala que Deus e Jesus querem o nosso bem, que eles são amor, que eles são a favor da vida, por que eles iam querer que matasse todo mundo? Só porque a pessoa não está condizendo com o esperado? Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia, não conseguiremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação da vigilância. Quando a gente cria um tumulto, a gente só cria mais um problema. Quando a gente cria um tumulto, a gente só cria mais um problema. Pela terceira vez, quando a gente cria um tumulto, a gente só cria mais um problema. Então, se a gente quer resolver, vamos tentar esfriar a cabeça, pensar com a razão. Porque se nós estamos aqui, é porque a gente acredita
Na razão. Que a gente acredita que a gente está em constante evolução, que a nossa mente está em constante desenvolvimento do seu discernimento. E quando a gente faz um tumulto, qual que é o discernimento que a gente usou? E quando nós falamos urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade, nada mais é, gente, do que ajudar a tirar esse fariseu de dentro de nós. Ou, Poliana, não consigo tirar, mas vamos deixar ele num cantinho, lá num lugar onde a gente não consegue alimentar. Vamos colocar fermento para outras coisas, que as nossas benevolências vão ficando tão grandes que a nossa parte farisaica vai, diminuindo, até um dia que a gente até esquece que ela está lá. E a gente, quando fala isso, auxiliar o doente, a gente lembra da nossa máxima, da premissa máxima do Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Está plasmado, tá, gente? Era vermelho, estava aqui no centro, tá? Não está mais, mas fora da caridade não há salvação. Porque nós, embora nós somos responsáveis pela nossa própria evolução, não significa que nós não temos responsabilidade na evolução dos outros que estão à nossa volta. Porque às vezes o outro precisa de uma palavra amiga. Não vamos porque o pessoal fala que caridade é só dar comida, gente, isso daí já está muito batido, a gente já sabe que as coisas não são só por aí. A gente não precisa somente alimentar o corpo. Tem pessoas que precisam de uma conversa. Tem pessoas que precisam de uma noite de sono. Tem pessoas que precisam de um momento para extravasar. Tem pessoas que precisam somente ser ouvida. Isso também é caridade. Então, quando nós vermos alguém que está com o seu fariseu muito fermentado, será que a gente está contribuindo para que esse fermento haja ainda mais nessa parte farisaica? Será que a gente está botando lenha na fogueira? Ou a gente está contribuindo para que tudo fique bem da melhor forma possível? Ainda mais nós, que somos espíritas. Somos procurados por muitas pessoas, principalmente no seu momento de dor maior, que é na perda de um ente querido. Então, sempre que alguém perde alguém muito próximo e sabe que a gente é espírita, nossa, Poliana, perdi minha mãe, como que funciona esse negócio do centro? Como que fala com os espíritos? Eu posso receber uma psicografia? Como não sei o quê? Quem nunca, né, gente? As pessoas que os outros sabem que são espíritas. Então, a gente tem que ouvir as pessoas. Claro, a gente não vai passar a doutrina para a pessoa de uma vez, nosso objetivo nem é esse. Mas naquele momento de aflição, que a gente quer que a pessoa acalme o seu coração. Que por mais que a dor da perda seja grande, nós precisamos conviver com ela no tempo que nós estivermos aqui. Pode ser que seja um tempo pequeno, pode ser que seja um tempo grande, mas as pessoas ao nosso redor precisam de nós. Nossos amigos precisam muito mais que nossos familiares. Porque, embora a gente no Espiritismo fala que a família que a gente precisa, eu acho que a gente precisa muito dos nossos amigos. Muito, porque os nossos amigos nos tratam sem julgamentos. Nos propõem ajudar naquilo que a gente precisa. Então, para a gente poder encerrar, qual que é a síntese disso tudo? Dentro de nós tem o bem e o mal. Como os anjinhos, como os desenhos antigos, o anjinho e o capetinha. Para qual que nós vamos dar mais atenção? Nós vamos dar mais atenção para aquele que nos faz se tornar a pessoa que a gente não gosta de encontrar?
Ou a gente vai alimentar aquele que vai nos fazer ser aquela pessoa que a gente gosta de encontrar? Porque a gente gosta de ver pessoas bem-humoradas, mas a gente adora que os outros aguentem a gente no dia que a gente está de vento virado. Então, a gente tem que pensar, discernir, agir com a razão, ver os prós, ver os contras, se posicionar, pois muitas coisas estão do jeito que estão por omissão de muitas pessoas que não querem se envolver, que não querem opinar, que não querem definir a sua posição. Então, nós precisamos nos definir e em prol do ideal que a gente acredita. Pois tem uma frase muito usada em reunião de pais, toda vez que você põe lá no Google, mensagem para reunião de pais, é a primeira que aparece e a que eu mais gosto. Ao invés de preocupar em deixar nossos filhos bons para o mundo, vamos nos preocupar em deixar um mundo bom para os nossos filhos. Então, façamos a nossa parte para que a gente consiga um mundo melhor. E como nós estamos no ano novo, Geni, eu trouxe um poema que eu gostaria de ler. Posso ler? Carlos Drummond de Andrade. É o clássico, né? Chama Receita de Ano Novo. É um poema que foi escrito em 1979. Para você ganhar um belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido ou sem sentido. Para você ganhar um ano, não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser novo, até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior. Novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende e se trabalha. Você não precisa beber champanhe ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Não precisa. Não precisa fazer lista de boas intenções. Para quê? Para arquivá-las na gaveta? Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas e nem parvamente acreditar que por decreto de esperança, a partir de janeiro, as coisas mudem. E seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo, que mereça esse nome, você, meu caro, tem que merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Carlos Drummond de Andrade. Muito obrigada.